Bom, pessoal, vamos lá. Nesse vídeo a gente vai fazer uma análise de fadiga de um pedal de freio da Fórmula SAE, da equipe da ESC. Então, primeiramente, até queria agradecer o pessoal de lá que ajudou a gente também com as informações e também de falar que a gente está começando uma série no nosso canal que é voltado para as equipes de Fórmula SAE e Baja. Então, quem tiver interesse, a gente já patrocina, a Ensus, ela já patrocina essas equipes há um bom tempo já. Acredito que já até mais de uns 3 anos aí a gente já vem patrocinando as equipes de Baja e de SAE, da Fórmula. E a gente percebe que existe uma grande necessidade na parte de cálculo estrutural e na parte também de aquisição de dados, principalmente na área de vibração e extensometria. E ultimamente tem ficado muito frequente as equipes entrarem em contato com a gente para a gente ajudar eles. Então, uma maneira que a gente encontrou de ajudar o maior número de pessoas é estar postando dúvidas aqui e fazendo vídeos sobre essas dúvidas. Nesse vídeo, vai ser o primeiro vídeo que a gente vai começar com essa série. A gente vai estar fazendo, então, uma análise do zero para analisar a parte de fadiga do freio do Fórmula SAE. Então vamos lá. Bom, então aqui no ANSYS a gente pode ver que eu estou com o Workbench aberto, né? Já tem uma análise feita desse freio. Eu vou começar uma análise nova com vocês aqui do zero para vocês entenderem. Eu vou puxar então uma análise estática. A parte dos materiais eu vou deixar para depois a gente comentar sobre isso. E a primeira coisa que eu vou fazer aqui é abrir o Space Claim para a gente trabalhar na geometria. Bom, pessoal, uma coisa importante desse vídeo, nós vamos dividir ele em 2 partes. A primeira parte, a gente vai fazer toda a parte de entendimento da geometria, trabalhar toda essa geometria no Space Claim, entender o movimento dela e preparar para análise no mechanical de elementos finitos, estrutural e fadiga em si. Na segunda parte do vídeo, nós só vamos trabalhar no mechanical, analisando as tensões e fazendo todo o cálculo de fadiga. Beleza? Vamos lá. Bom, então aqui a gente pode perceber que eu já tenho uma análise do Workbench. Eu estou com uma análise estática, como eu puxei aqui. Eu sempre gosto de manter organização nas análises, então eu vou até renomear ela aqui para freio vídeo. Bom, beleza, então aqui eu estou com o Space Claim aberto. A primeira coisa que eu vou fazer é abrir o modelo que o pessoal enviou para a gente. Eu posso vir aqui no Space Claim e colocar para todos os tipos de arquivos e onde a gente vai abrir o arquivo .step. Então aqui o primeiro ponto importante é que o ANSYS ele pode abrir tanto arquivos steps universais, AIGES, quanto também SolidWorks, se você tiver algum Inventor. Todos esses modelos eles podem ser abertos aqui no ANSYS. Bom, então aqui todo o modelo foi importado. A primeira coisa que a gente tem que entender é o funcionamento desse mecanismo. Nós temos o acelerador e o freio. Então, lembrando que o nosso interesse aqui é o freio, então nós não vamos falar do acelerador nessa parte. O que a gente pode perceber aqui no sistema de freio é que ele tem a estrutura do freio em si, com todos esses alívios. Essa estrutura aqui, ela é feita, esse pedal ele é feito de alumínio. A gente tem uma chapa aqui e depois tem uma outra chapa que é onde o piloto ele aciona o freio. Aqui nessa região a gente tem um pino que é ligado a 2 cilindros mestres. Esses 2 cilindros mestres eles são responsáveis por frear pelo sistema de freio da roda traseira e roda dianteira. Então por isso que tem até 2 sistemas aí de freios. Existe aqui também um ajuste de bias, onde eles conseguem deixar um cilindro mais próximo da haste ou mais longe para distribuir a força de maneira a ajustar melhor esse freio dianteiro e freio traseiro, mas isso também não vai ser interesse da análise. O intuito da análise é a gente analisar essa região do freio selecionada e a gente fazer um cálculo de fadiga dela.
Mas para a gente fazer essa análise, a gente precisa entender qual que seria o momento de máxima tensão que a gente vai ter durante o acionamento desse freio. Então, na parte do Space Claim, eu vou dividir essa simplificação em duas partes. A primeira parte vai ser uma análise do movimento do freio e a segunda parte vai ser a parte de simplificação, de fazer as considerações para a gente levar o modelo para o mecânico. Aqui o que a gente pode pensar em primeira mão é que a máxima tensão, a máxima força, ela vai acontecer quando o piloto ele atingir o final de curso do freio. Então o que a gente precisa fazer aqui na análise do movimento é entender esses ângulos durante esse final de curso para a gente fazer as corretas considerações de condição de contorno no mecânico. Primeira coisa que eu vou fazer é separar todos os componentes que são o intuito dessa análise e deletar todos os outros. Então, essa daqui vai ser uma análise, um objeto de análise, esse daqui vai ser um objeto de análise, e essa rótula aqui de dentro também, esse sistema também, esse sistema aqui no cilindro também, aqui também, o tubo, essas orelhas que elas são responsáveis por dar a posição aqui do giro aqui, né, do cilindro, esse pino, e eu vou levar também essa buchinha que vai ser uma parte da simplificação nuances que eu vou fazer na linha de divisão, vocês vão entender depois. Bom, beleza, uma vez que eu selecionei todos esses itens, aqui para selecionar o corpo eu dou um triplo clique com o botão esquerdo, eu posso selecionar com o botão direito agora, eu vou vir em Component e Move to New Component. A gente pode perceber que um novo componente na árvore aqui ele foi criado. Eu posso deixar ele até com o mesmo nome, porque o meu interesse aqui realmente é deletar todo o resto e ficar só com essa região de interesse que a gente conversou no começo. Agora, ainda assim, eu vou separar em diferentes componentes para a gente conseguir fazer essa análise de movimento. O jeito que a gente tem que pensar agora é o seguinte: quais componentes que são fixos tem que estar em uma pasta e quais componentes se movem um em relação ao outro, também eles têm que estar em outra pasta. Bom, então a primeira parte que eu vou deixar aqui vai ser essa região estrutural, que ela é fixa em relação aos outros objetos, né, as outras partes. A gente pode pensar que o cilindro e o pedal, eles se movem em relação a essa parte do chassi. Então eu seleciono todos eles, eu estou dando um triplo clique aqui também para selecionar esses corpos, e vou selecionar com o botão direito, clicar com o botão direito, vou vir em Component, Move to New Component, e posso escrever aqui como fixo. Beleza. Se eu esconder ele aqui, ó, dar um hide, a gente já pode perceber que ele está dentro dessa pasta. O próximo componente que eu vou selecionar vai ser o cilindro, e eu vou separar ele para um componente que se chama Component. Aqui é importante que esse cilindro esteja separado desse outro aqui, porque a haste do cilindro ela se move em relação ao cilindro, a camisa do cilindro, vamos dizer assim. Então eu tenho que separar eles em componentes diferentes aqui. Então aqui eu posso colocar cilindro, haste, e esse componente aqui de baixo eu não tinha renomeado ele, eu posso renomear ele para cilindro. Perfeito. Então agora o que eu vou fazer aqui é separar esses componentes aqui que eles estão nessa região e são o objeto realmente da análise, né? A gente pode até renomear ele aqui como freio. A única mudança que eu vou fazer aqui, eu vou pegar essa rótula e jogar junto com o cilindro, com a haste do cilindro, para ela ficar no mesmo componente aqui, que seria relativo a esse outro. Tá? Isso não é obrigatório, mas é só uma consideração que eu fiz aí, para a gente ter uma organização melhor. Então, beleza.
Agora, o próximo passo é a gente fazer o uso da ferramenta aqui na árvore de Assembly, onde a gente vai alinhar e vai fazer as considerações para a gente conseguir fazer esse movimento. A primeira coisa que eu tenho que fazer aqui é selecionar qualquer componente que esteja aqui dentro dessa parte do fixo e clicar nesse Anchor aqui. Quando eu fizer isso, vocês podem perceber, se eu selecionar aqui com esse Move, e eu tenho que selecionar essa peça, que seria mover o componente todo, a gente percebe que ele já está fixo, ele não pode mover. Do mesmo jeito que se eu clicar em outra peça, todas as peças que estão dentro dessa peça aqui, desse componente, dessa pasta, eles estão fixos e não conseguem se mover. Então esse é o primeiro ponto importante para a gente conseguir fazer essa análise de movimento. O segundo ponto que eu vou fazer, eu vou alinhar essas regiões que elas têm um pino, alguma coisa, que esses eixos estão alinhados, eu seleciono essas duas faces e clico em Align. Aqui a gente pode perceber que ele já criou um Align para as duas peças, e eu vou fazer isso em todas as peças que eu realmente preciso. Então, aqui eu vou pegar esse. Então a gente percebe que aqui tem uma interferência, mas eu não vou me atentar a isso, até porque essa análise ela não vai ser levada, essas peças não vão ser levadas para análise de elementos finitos. Vou dar um outro Align aqui. Eu tenho também o Align aqui de baixo, seleciono essas duas peças, vou dar um Align. E agora eu tenho também que dar um Align entre esse cilindro, entre essa haste aqui, com a camisa do cilindro. Para fazer isso, eu só vou dar uma olhada lá dentro para a gente entender como é que é. Eu vou selecionar um eixo aqui, vou criar um eixo alinhado com essa região e vou criar um plano para a gente conseguir analisar de uma melhor forma. Então o plano, eu clico no plano aqui, venho para selecionar os planos com mais de uma referência, clico primeiro nessa referência que é uma face e clico no eixo que eu acabei de criar, que seria outra referência. Agora eu seleciono o plano que eu quero criar e agora a gente tem um plano que está exatamente no eixo que a gente está analisando ali. Se eu selecionar esse plano e clicar aqui em Section Mode, a gente consegue visualizar ali dentro. Eu vou pressionar o botão V e com isso eu vou ficar normal a essa face, esse plano que eu estou visualizando, e aqui a gente consegue visualizar dentro da haste. A gente percebe que existe a face interna da camisa do cilindro e essa haste que ela está até interferência, ela não está totalmente alinhada. O que eu vou fazer? Eu vou pegar essa face aqui da haste e vou pegar a face interna do cilindro. Para isso, eu vou voltar no modo 3D e vou fazer uma ferramenta, vou usar uma ferramenta muito bacana aqui no Space Claim. Vou deixar o Ctrl apertado. Jonathan, ajuda o pessoal aí e deixa escrito quais são os comandos que eu estou usando agora. Eu apertei o Ctrl e eu vou rolar o scroll do mouse e daí ele vai pegando as faces internas para mim. Se eu rolar um pouco mais, a gente chegou lá naquela face cilíndrica da haste que eu estava querendo pegar. Seleciono ela primeiro e agora vou selecionar de novo o Ctrl, vou dar o scroll e aqui eu já chego na face interna do cilindro. Venho em Assembly e dou um Align, desse mesmo jeito. Beleza. Vamos ver se já ficou legal, se já está dando certo a nossa movimentação. Eu clico nessa componente que eu quero movimentar, lembra de vir aqui e agora eu consigo fazer essa movimentação do sistema aqui de freio. Beleza, ó, tá funcionando. Agora o que falta a gente fazer é entender qual seria esse final de curso. Para isso, eu vou selecionar esse plano que eu já criei aqui, vou dar um V para ficar normal, vou selecionar esse Section Mode e agora vou voltar no Assembly, vou dar um Move, vou selecionar essa parte aqui, selecionar o componente e agora a gente vai rotacionar vendo o final de curso. Então aqui é claro que o final de curso de aço com aço, vamos falar assim, ele não vai existir porque você vai ter um filme de óleo aqui dentro. Então aqui eu até sugiro que vocês façam uma análise para entender qual seria o final de curso para vocês conseguirem fazer essa montagem.
E aqui um outro ponto, por que é tão importante a gente entender esse final de curso? Porque a força de reação, a direção da força de reação do cilindro hidráulico, ela depende totalmente desse final de curso. Então é isso que nós estamos fazendo. Então aqui eu vou colocar uma região aqui com aproximadamente nessa região, que a gente vê que ele está praticamente no final de curso, e eu vou considerar com que a análise ela seja feita assim. Então a força de reação ela aconteceria nesse momento. Mas de novo, façam as suas próprias análises e deixam também aqui no comentário para a gente saber o que vocês consideraram e fizeram com relação a isso. Bom, beleza. O que eu posso fazer também, se vocês quiserem medir, fazer alguma medição, vocês podem vir aqui no Sketch Mode, desenhar uma linha aqui, né, no eixo de cada eixo aqui, vir no no Measure, desculpa, e medir o eixo que a gente tem aqui, 28 graus. A gente tem 28 graus certinho com relação a essa região. Isso aqui também não precisa para a gente criar essa referência, esse sistema de coordenada para a gente ter para conseguir definir no mecânico. Vou ensinar para vocês um jeito mais fácil de criar um sistema de coordenada alinhado com esse cilindro. Então, o primeiro ponto para a gente entender é o seguinte: por que é tão importante a gente criar um sistema de coordenada alinhado com esse cilindro nessa posição? Porque no mechanical a gente vai ter que definir uma restrição para essa direção do cilindro, que é exatamente relativo a essa posição que a gente achou agora. Então, um jeito muito fácil da gente fazer isso é criar sistema de coordenada aqui no Space Claim, e a partir do momento que a gente cria aqui, ele vai ser importado para o mechanical. Então lá já vai estar tudo certo, vai simplificar nossa vida muito para a gente restringir, considerar essas condições de contorno de uma maneira correta. Bom, pessoal, agora eu vou criar um sistema de coordenada. Como a gente conversou, ele vai ser mais fácil de criar aqui no Space Claim. E para isso eu vou fazer o seguinte: eu vou clicar aqui no sistema de coordenada, vou selecionar aqui em cima do sistema de coordenada global, só para ele estar alinhado, e daí a gente pode perceber que é criado aqui um sistema de coordenada local, né, que a gente acabou de criar. O que eu vou fazer agora também é selecionar, criar um eixo aqui com relação a esse plano da haste. Antes disso aqui eu vou dar uma limpada aqui, então eu só vou dar um hide todos esses itens aqui. Eu vou selecionar o eixo. Criei o eixo na direção do cilindro. Então agora eu seleciono esse sistema de coordenada, dou um move e vou com ele até esse eixo que eu criei. E agora eu seleciono de novo e vou trazer até o eixo desse cilindro que a gente tem aqui. Beleza. O que eu vou ter que fazer agora? Vou ter que rotacionar esse eixo com relação ao eixo X com relação ao eixo do cilindro. Seleciono de novo, seleciono a direção que eu quero rotacionar, dou um up to e não deu certo. Bom, pessoal, vamos criar o sistema de coordenada agora. Então eu vou clicar no sistema de coordenada, vou alinhar ele aqui. A gente percebe que foi criado um sistema de coordenada aqui. Eu já tenho esse eixo criado que está alinhado com o cilindro. Agora eu vou trazer esse sistema de coordenada para essa região aqui. Então eu vou dar um up to, selecionar essa região. Agora eu vou alinhar ele com o eixo. Já alinhei ele com o eixo. E agora qual que é a minha intenção? É o seguinte: fazer com que ele esteja aqui no meio dessa região do freio. Então, para isso, eu posso, por exemplo, selecionar essa direção e fazer com que ele venha até esse eixo, selecionar ele de novo, fazer com que ele venha até essa face, e agora a gente precisa trazer ele metade da espessura para lá. Então, a hora que eu vejo essa distância aqui, ó, 10 milímetros,
eu posso selecionar ele de novo, selecionar a direção, espaço menos 5 milímetros, ele vai estar alinhado com relação a esse eixo do cilindro. Se eu selecionar esse plano aqui, der um Ctrl V, a gente vê que ele está exatamente alinhado com o eixo do cilindro, e dessa maneira a gente tem o sistema de coordenada criado, pronto para ir para o Mechanical. Eu posso vir aqui e colocar coordenada AST, por exemplo, alguma coisa do tipo, só para a gente ter uma referência. Eu só não vou apagar esse plano, mas os eixos aqui eu posso apagar, sem problema. E, bom, agora a primeira parte acabou do Space Claim, que seria essa análise do movimento, e agora a gente começa a entrar na parte de entender o que a gente vai levar para o Space Claim, para o Mechanical, para deixar da maneira certa. As únicas peças que eu vou levar para o Mechanical vão ser essa e só. Só vão ser essas 3 peças que eu vou levar para o Mechanical. Então, o resto eu posso dar um Suppress em tudo. Então, se eu vier aqui, eu posso vir aqui, Suppress for Physics, Suppress for Physics e Suppress for Physics. Se eu vier aqui na árvore, eu posso dar um Hide All Suppressed. Aí eu só fico com os componentes que realmente eles estão aqui nessa região. Deixa eu dar um Hide nesse plano. E o que eu preciso fazer agora é criar linhas de divisões para me auxiliar na parte das condições de contorno. Que a gente pode imaginar já, pensando um pouco lá no antes. Eu vou ter uma condição de contorno aqui, onde a rotação vai ser livre. Eu vou criar um joint aqui para fazer a relação de componentes daqui com aqui. E também eu tenho a região de fixação, que é aquela região do cilindro. Esse componente é outro componente que não é necessário de levar. Então, se eu vier aqui e posso localizar ele na estrutura, eu posso dar um suppress nele, for physics, aqui também, porque eu não preciso dele para fazer essa análise. Agora, o que eu poderia fazer aqui para considerar exatamente o contato dele, essa região que ele está prendendo, posso fazer o seguinte. De novo, esse componente está com interferência, mas eu não vou mexer nisso. Só que eu vou querer fazer uma linha de divisão dessa região nessa haste. Para isso, eu seleciono aquela face ali de dentro, seleciono essa ferramenta Project, seleciono a face aqui e seleciono a face em que eu quero que fique essa linha de divisão. Dou um OK. Se eu tirar ela, a gente pode perceber que agora eu tenho uma linha de divisão. Vou dar um ESC para sair da ferramenta, mas tem uma linha de divisão aqui que depois a gente vai poder ligar essa região com essa região. Se você quiser analisar um pouco, ser mais perfeccionista ainda, você pode fazer uma linha de divisão dessa região externa com a região interna do furo do freio. Para isso, pode selecionar a mesma ferramenta, usar o Ctrl Scroll aqui, seleciono a face, agora eu seleciono essa ferramenta, seleciono a face externa e posso dar um OK e a gente vai ter uma linha de divisão aqui em cima também. Vou dar um ESC para sair da ferramenta e essa região de linha de divisão aqui está criada. Bom, pessoal, agora o que eu tenho que criar são as linhas de divisões daquela rótula que a gente tem no cilindro. Então eu vou colocar essa haste do cilindro. A gente percebe, então, lembra que eu deixei as 2 rótulas de propósito aqui. E eu vou seguir a mesma metodologia. Vou selecionar a face de dentro da haste, da rótula. Vou clicar em Project, selecionar essa ferramenta e selecionar essa face. Vou fazer isso desse lado. Vou dar um hide aqui e a gente já percebe que tem todas as linhas de divisões. Aqui o que vocês têm que observar é o seguinte: essa linha de divisão é uma ferramenta boa para a gente delimitar aí uma área que a gente quer fazer uma condição de contorno, aplicar uma força ou qualquer coisa do tipo.
Só que você, ao mesmo tempo, tem que tomar cuidado, porque isso daqui dificulta a geração de malha, né? Se a gente for pensar nessa região, eu vou ter que ter 3 elementos aqui, ó, ao longo da espessura desse freio, o que pode ser um problema. Então, cuidado ao utilizar essa ferramenta e sempre pensa que ela também pode ser prejudicial para a malha. Bom, então aqui a geometria está completa, a gente já tem toda a parte de simplificação dela e a única coisa que falta aqui é a gente transformar essa chapa aqui em superfície. Por que eu vou transformar ela em superfície? Porque essa chapa ela tem uma espessura de 3 milímetros com relação a 105 milímetros e 80 milímetros nas outras dimensões. Ou seja, a espessura dela é muito pequena com relação às outras dimensões. E como a gente também pode ter um efeito de flexão aqui, o correto é que a gente tenha mais de um elemento ao longo dessa chapa para conseguir capturar esse efeito de flexão quando a gente tiver essa força. Então, um tipo de elemento mais usual e melhor para esse caso é utilizar elemento shell. Para isso, é só eu transformar ele numa superfície média e que daí automaticamente no ANSYS eu já vou estar gerando elementos de superfície. Eu posso vir aqui então para fazer isso. No Prepare, Mid Surface, e agora eu vou selecionar, clicar em 2 vezes na mesma face. Pode ver que as 2 faces ficaram selecionadas. Vou dar um OK. Clico fora. Aqui o que aconteceu foi o seguinte. Eu criei um componente Mid Surface aqui dentro de um novo componente. O que eu vou fazer? Eu vou arrastar ele para dentro do freio. E outra coisa que a gente pode ver é que a espessura ela já está sendo definida aqui. Então, a hora que eu analisar esses 3 milímetros aqui, o thickness, a gente pode perceber que a espessura já foi considerada. Eu posso deletar aqui por organização. Eu vou fazer isso, colocar esse para cima por uma questão de organização, para ficar tudo que não está suprimido aqui junto, e dessa maneira a gente tem nossa simplificação completa. O que a gente pode perceber é que existe uma folga, que é um gap entre esses 2 componentes. Mas isso daqui, considerando que a gente vai fazer um contato bounded entre uma peça e outra, ou seja, eles vão ser soldados, isso aqui não tem problema. Por uma questão gráfica também, a gente percebe que quando a gente cria esse mid-surface, ele fica transparente. Eu posso vir aqui no display, selecionar essa peça e vir aqui em opaque, que ele já fica uma peça opaca e com um aspecto mais sem ter essa transparência. Bom, beleza, pessoal, acabamos a primeira parte do vídeo, já foi longo, vocês percebem que a parte de simplificação da geometria é uma parte super importante, entender o que a gente está fazendo na análise, já quais são as condições de contorno, é muito importante para a gente ser efetivo na hora de fazer a análise de elementos finitos em si. Então eu te espero no próximo vídeo. Se tiver qualquer dúvida, lembrando que a gente vai atender as solicitações de análise para a Baja e para a Fórmula SAE, você tem que mandar um e-mail no atendimento@ensys.com.br. Jonathan, deixa o link aqui para eles também, coloca no vídeo esse e-mail para eles conseguirem mandar, o pessoal mandar esse e-mail para a gente vai analisar todas as dúvidas e daí a gente entra em contato com vocês para saber e conversar um pouco sobre o caso e até entender um pouco da análise que vocês têm, caso a gente selecione aí a sua análise para a gente fazer um vídeo. Valeu, pessoal, até a próxima!